Então vamos lá. Olha só, vamos fazer um apanhado geral. A questão da química orgânica. Nós vimos, eu tinha já introduzido com vocês, a química orgânica, ela partiu, os estudos da química orgânica, na verdade, a definição de que era um composto orgânico, essa definição se tinha quando um composto ele precisava de uma força maior para ele ser sintetizado. No caso, eles acreditavam que essa força, pessoal, para conseguir sintetizar um composto orgânico, para produzir um composto orgânico, era a vida. Só que Frederick Huller, baseado nesse experimento, nessa reação que está aí para vocês, ele sintetizou, ele conseguiu derrubar essa teoria, né, de que um composto orgânico, para ele ser sintetizado, deveria ter vida. Ele sintetizou a partir do cianato de amônio, que é esse NH4OCNI, com aquecimento, ele aqueceu esse composto, e através desse aquecimento, no caso foi um aquecimento até além do que deveria ter sido feito, ele conseguiu sintetizar a partir de um composto inorgânico, que era esse cianato de amônio, a ureia, que era um composto orgânico. Quando ele conseguiu fazer isso em laboratório, a teoria de que o composto orgânico deveria ter vida para conseguir ser sintetizado, ela foi derrubada, tá? E aí, os estudos da química orgânica, eles começaram a ser mais intensos, mas foram intensificados a partir disso, e Kekulé, que foi um outro cientista que se envolveu nos estudos de química orgânica, ele, ele chegou à conclusão que os compostos orgânicos, eles não precisam de ter vida para serem sintetizados. A gente pode fazer isso a partir de compostos inorgânicos de forma até artificial, que é em laboratório. E concluiu que todos os compostos que eram orgânicos, eles deveriam ter o elemento químico carbono. Mas nem tudo que tinha carbono era composto orgânico. O que a gente tem que pensar então? Se falar de qualquer composto orgânico para vocês, você tem que vir à sua mente que se é orgânico, tem que ter carbono, tá? Mas só de você olhar para a fórmula molecular e ver que tem carbono, não é necessariamente um fator para ser composto orgânico. Como vocês podem observar aí nessa reação, no cianato de amônio a gente tem carbono, mas ele é um composto inorgânico, tá? Agora, se qualquer questão aparecer para vocês falando, tal composto é orgânico, então tem que ter carbono, tá? Então, o elemento de carbono, o átomo de carbono, vai ser o nosso ator principal, digamos assim, de todos os nossos estudos a partir de agora da química orgânica. E aí tem algumas características que a gente precisa de saber do carbono para a gente entender direitinho isso aí. Então, o que acontece? O carbono é um elemento que está na família 14 ou 4A, que é a família do carbono. Ele é um elemento representativo. E aí, todos os elementos dessa família do carbono, eles têm algo em comum, que é ter 4 elétrons na camada de valência, que é a última camada. E aí, o carbono, ele é um elemento que ele segue a regra do octeto. Lembrando que a regra do octeto é quando o átomo ele precisa de se ligar a outros átomos para adquirir a estabilidade. E no caso, para adquirir essa estabilidade, como ele segue a regra do octeto, ele deve possuir 8 elétrons na camada de valência, tá? Então, como ele tem 4 elétrons na última camada, que é essa camada de valência, ele precisa de mais 4 para adquirir essa estabilidade e seguir a regra do octeto. Existem exceções, mas não é o que nós vamos trabalhar aqui, vocês vão ver isso em outros capítulos. E a gente precisa ter esse entendimento. Então, como ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais 4 elétrons para adquirir essa estabilidade, a gente fala que o carbono ele é tetravalente em todos os compostos orgânicos. Ou seja, ele vai precisar de fazer 4 ligações, e todas essas ligações são equivalentes, para ele adquirir essa estabilidade. E aí o que acontece? Para ele fazer essas 4 ligações, nós vamos ver daqui a pouco, tem 4 formas dele se ligar a outros átomos para adquirir essa estabilidade. Tá? Como o carbono ele é um elemento que está na família 4A ou 14, ele é um ametal, tá? Geralmente, ele faz ligações do tipo covalente. O que são ligações covalentes? São ligações entre ametais ou entre hidrogênio e ametal. No caso, também tem algumas especificidades que o carbono pode se ligar a metais também, tá? A alguns metais. E aí, como ele é um ametal e ele pode se ligar também a metais,
Ele forma ligações do tipo iônicas também. Mas, de modo geral, ele faz ligações covalentes. E aí, como ele tem essa capacidade de se ligar a metal, a hidrogênio, o carbono ele pode formar vários tipos de cadeias, tá? Eles podem formar cadeias pequenas ou podem formar cadeias imensas, que são os polímeros, por exemplo, que a gente vai ver no livro 4, tá? Então, essa facilidade, essa flexibilidade que o carbono tem de se ligar a vários tipos de elementos químicos, dá essa propriedade dele de se ligar formando várias cadeias, vários tipos de cadeias, tanto cadeias pequenas como cadeias grandes. Tudo bem até aí, gente? Povo? Deve estar, né? Sim. Então tá. Então presta atenção. Eu não sei se eu cheguei a falar de hibridização com vocês em sala de aula, mas eu vou frisar novamente que essa hibridização, a gente tem que entender como que ela vai ser cobrada para vocês as questões. E elas vão ser cobradas associada com o tipo de ligação que o carbono vai fazer. Apenas isso. Você não tem que saber fazer hibridização de nenhum elemento químico, principalmente do carbono, mas você tem que entender o quê? O que é a hibridização? A hibridização nada mais é do que uma promoção de elétrons, uma transferência de elétrons de um orbital para outro, a fim de adquirir uma estabilidade ainda maior. Olha a definição que eu coloquei. A hibridização de orbitais é uma forma de rearranjo de orbitais de um mesmo átomo, produzindo novos orbitais equivalentes, com maior estabilidade que os originais, que consiste na passagem, na promoção, na transferência de um elétron do orbital 2s para o orbital 2pz que está vazio. Isso é especificamente o carbono, que vai ser essa promoção do orbital 2s para o orbital 2pz. Quando a gente vai na tabela periódica, lembre-se que o elemento químico ele é representado por dois números, por o número atômico e a massa atômica. Só que eu disse para vocês, eu tenho quase certeza que eu discuti isso nas primeiras aulas que a gente teve, que o que representa um elemento químico, a identidade do elemento químico, é o número atômico. Não existe nenhum elemento químico que tenha um número atômico igual ao outro na tabela periódica. Tanto que eles foram organizados dessa forma. Todos os elementos em ordem crescente de número atômico. O carbono, ele tem um número atômico igual a 6. Tá? Se vocês pegarem aí na última página de química do livro de vocês, tem a tabela periódica aí. O número atômico dele é igual a 6. Lembre-se que o número atômico é o número de prótons. Mas, como todos os elementos químicos na tabela periódica são fundamentais ou neutros, o que quer dizer isso? A quantidade de cargas positivas, os prótons, é igual à quantidade de cargas negativas, que são os elétrons. Eles têm a mesma quantidade. Então, eu posso falar que o número atômico, na tabela periódica, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica do átomo de carbono, acho que vocês já viram a distribuição eletrônica com o Eric, se eu não me engano, o que acontece? Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele, como que fica? Fica, ó, 1s2, eu estou circulando aí, 2s2 e 2p2. Lembrando, pessoal, que quando a gente faz essa distribuição eletrônica em níveis e em subníveis, que é o diagrama de Linus-Pauling, a gente consegue fazer várias associações. Essas caixinhas que a gente tem aí com essas setinhas, vocês já viram também provavelmente, ou então estão próximos de ver com o Eric, são os orbitais. O que é um orbital? Lembre-se que o elétron ele se comporta de duas formas, ou como onda ou como partícula, tá? Então não tem como a gente prever exatamente o local onde o elétron se encontra, devido a essa dualidade dele. E aí, o orbital é uma região onde a gente tem a máxima probabilidade de se encontrar um elétron naquele local. E a gente tem 4 orbitais, orbital S, P, D e F. E cada orbital desse, ele comporta o número máximo de elétrons. O orbital S, 2 elétrons, o orbital P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Como vocês podem ver, o carbono tem o orbital S e o orbital P apenas. O orbital 1s está completo, porque tem 2 elétrons, o 2s também,
E o 2p, ele está incompleto. Ele só tem 2 elétrons. Tá? Ele comporta no máximo 6. Então, ele tem orbitais aí que estão semi-preenchidos, que no caso é o 2px, o 2py e o 2pz está vazio. Então, essa hibridização vai ser a promoção de elétrons do orbital 2s para o orbital 2pz vazio. De modo geral, é isso. Mas você não tem que se preocupar com isso. Você tem que saber como você vai associar essa hibridização com a pergunta que as questões vão te trazer, tá? E isso a gente vai associar com a geometria, com o ângulo entre as ligações que o carbono vai fazer e com o tipo de ligação, tá? Só que antes de a gente falar especificamente da hibridização, eu falei de ligação o tempo inteiro, e a gente sabe que os átomos se ligam com o objetivo de adquirir maior estabilidade. O que é ser mais estável? É ter menos energia quimicamente falando. E aí, a gente tem 3 tipos de ligações. Ligações simples, ligações duplas e ligações triplas. São essas 3 formas que os átomos podem se ligar. Só que essas ligações simples, duplas e triplas, elas são compostas de outro tipo de ligação, que a gente chama de ligações sigma e ligações pi. O que são as ligações sigma? As ligações sigma, pessoal, que é representada por essa letra grega, que está aí para vocês, que eu estou circulando, tá? A ligação sigma é uma ligação que é a primeira a ocorrer. O primeiro tipo de ligação que um átomo pode fazer com o outro é a ligação sigma. Por quê? A ligação sigma está associada à ligação simples, que é a primeira ligação a ocorrer, tá? Como ela é a primeira ligação a ocorrer, ela é a ligação mais forte que a gente tem, se comparada com a ligação π. Então, sempre que um átomo se ligar a outro, a primeira ligação que ele faz, ligação sigma. Ligação sigma começa com S. Está associado à ligação simples, tá? E são as mais fortes a ocorrer. Agora, se o átomo fizer mais uma ligação, no caso a ligação dupla, de que essa ligação dupla vai ser composta? Uma tem que ser a sigma, que é a primeira a ocorrer. A outra vai ser a ligação do tipo π, tá? Como ela é formada depois, é uma ligação extremamente fraca, muito mais fraca que a ligação sigma, então ela é mais fácil de ser quebrada, mais fácil de ser rompida, tá? E ela vai aparecer em ligações duplas ou ligações triplas. Então, se eu tenho uma ligação simples, eu só tenho ligação do tipo sigma. Se eu tenho uma dupla, eu vou ter uma sigma, que foi a primeira a formar, e a outra vai ser a ligação π. Se eu tiver uma ligação tripla, a primeira vai ser a sigma, as outras duas vão ser as ligações π, tá? Então, qualquer ligação que o átomo fizer, seja simples, dupla ou tripla, ele sempre vai ter uma sigma, que é a primeira a estar associada, tá? Então, ligação simples tem só sigma, na dupla, uma sigma e uma π, e na tripla, uma sigma e duas ligações π. Deixa eu continuar aqui. Então, olha aí. Como eu já tinha falado, tem 3 formas de o átomo se ligar a outro. Ligações simples, dupla ou tripla. Como vocês estão vendo na representação aí, ó, nessa representação aí, o carbono só faz ligações simples. Se ele tem só ligações simples, são ligações do tipo sigma. No segundo exemplo, tem alguém me perguntando alguma coisa, deixa eu ver. Carla, na hora das ligações, tem uma ordem para ver qual é a sigma? Não, não tem ordem para ligação sigma, meu bem. Não tem necessidade disso. Isso não é cobrado de vocês. Você tem que saber qual é o tipo de ligação que está associado, tá? Então, se é ligação simples, sigma. Se é uma dupla, tem uma sigma e uma π. Se for uma tripla, uma sigma e duas π. A ordem não importa, tá? Não precisa se preocupar com a ordem, não. Você tem que saber associar qual é o tipo de ligação com o outro, com a outra que ele vai fazer. Beleza? Quem me perguntou aí? Então tá bom. Então vamos seguir. No caso da ligação dupla, como vocês estão vendo aí na representação, na dupla você tem uma sigma, que eu estou circulando, e a outra, ela é π. Aqui ao lado, a gente tem também outras ligações simples. Então, aqui, ó, eu tenho uma outra ligação sigma. Aqui é outra ligação sigma. Aqui é outra ligação sigma. E aqui outra ligação sigma.
tá? Bem simples. Na tripla, uma sigma e duas πs, como vocês podem observar aí também no exemplo. A tripla sempre uma sigma e duas πs. Aqui ao lado a gente tem uma sigma, que é uma ligação simples. Ficou bem bonito esse. À esquerda, outra ligação simples. Então, novamente, eu tenho outra ligação sigma, tá? Entendido aí, pessoal? Alguma dúvida? Acho que não, né? Então, vamos lá. Aí a gente chegou nesse ponto que eu tinha falado com vocês que a gente vai associar o tipo de ligação que o carbono vai fazer com a sua hibridização, que é a promoção de elétrons, com sua geometria e com o ângulo, tá? Eu já vou falar que nessa coluna dos ângulos, pessoal, às vezes a gente fica tentando memorizar isso, decorar isso, quase não aparecem mais questões perguntando sobre ângulo entre as ligações, tá? O que é mais importante para a gente, na verdade, mais importante para a gente estudar aqui nesse momento é associar o tipo de ligação com a hibridização e com a geometria. Ângulo de ligação, eu acho que não tem nenhuma questão no livro de vocês com isso. Mas se aparecer, é muito raro, tá? Então, olha só. Lembra-se que os átomos podem se ligar com ligação simples, dupla e com ligação tripla. Não existe ligação quádrupla. Vocês não vão inventar moda de querer criar uma ligação nova, não. Vocês gostam de inventar moda às vezes, tá? Então, só tem esses três tipos de ligação. Como que o carbono... Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações para adquirir a estabilidade. Quais são as formas que ele pode fazer essas 4 ligações? Então, olha só. Ele pode fazer as 4 ligações simples, igual vocês estão vendo aí. Ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla, também totalizando as 4 ligações. Uma simples e uma tripla, ou então 2 ligações duplas. Então, ele tem 4 formas de fazer essas 4 ligações, tá? Não existe outras formas de ele fazer essas 4 ligações. E aí, é isso que fica na cabeça de vocês. Tem aluno que às vezes quer fazer de outra forma, inventar uma outra regra, uma outra teoria, mas não vai dar certo. Se alguma questão te perguntar de hibridização, o que você vai ter que pensar? Todas as vezes que ele tiver 4 ligações simples, ele só pode ter hibridização sp3. Vai ter promoção do orbital S do orbital P lá. Você não tem que saber fazer isso. É só olhar. O carbono tem 4 ligações simples, hibridização sp3. Tem uma dupla e 2 simples, hibridização sp2. Se ele tem 2 duplas, ou uma simples e uma tripla, hibridização sp. Tá? Não tem outra associação para ser feita. Não existe, a nível básico de vocês, outra forma para vocês associarem a hibridização neste momento. É dessa forma que tem que ser feito, muito simples, não inventa moda, tá? E aí a gente consegue também associar o tipo de ligação com a geometria do átomo de carbono. A forma como os átomos vão se organizar ao redor desse átomo de carbono. Então, olha só, nós temos 3 tipos de geometria do carbono. Tetraédrica, trigonal plana e a linear. O que é a geometria tetraédrica? Apesar de, pessoal, ter esse desenho que está aqui para vocês, que eu vou circular, que é esse aqui, ó, essas 4 ligações dessa forma, ela é uma forma errônea de ser desenhada, de ser escrita, de ser representada o carbono que tem a geometria tetraédrica ou hibridização sp3. Por quê? Quando se desenha dessa forma, você demonstra que essas ligações estão todas no mesmo plano, como se elas estivessem todas alinhadas, tá? Só que a geometria tetraédrica ela é uma geometria tridimensional. O que é uma geometria tridimensional? Ela vai estar em 3 dimensões. Então, o correto de se desenhar essa geometria é dessa forma que eu vou tentar desenhar aqui. Olha só. O que significa isso?
Vocês vão ver muito essa ligaçãozinha pontilhada e esse triângulozinho que está aí. Essas 4 ligações são representações de ligações simples, da mesma forma. Só que essa é a forma mais correta de se desenhar, de se representar essas 4 ligações simples. Porque ela representa que as ligações não estão no mesmo plano, não estão alinhadinhas, todas certinhas. Então, o que é o ideal? Eu vou pegar meu modelo atômico rapidinho aqui para mostrar para vocês o que significa essas 4 ligações. Espera aí só um pouquinho. Eu vou pegar aqui para vocês. Olha só, pessoal. Basicamente isso aqui, ó. Essas 2 linhas que estão preenchidas, que estão igual uma retinha, né? Assim, teoricamente uma retinha, elas estão no mesmo plano. Seria igual, mas basicamente igual essas 2 aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou tirar essa aqui da frente para vocês enxergarem melhor. Olha só, elas estão alinhadinhas, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Estão todas no mesmo plano, como se elas tivessem desenhado lá no plano do quadro, tá? O que significa essa ligação tracejadinha aí? Toda pontilhadinha. Como se ela estivesse para frente, ó. Saindo lá do quadro, indo para a parte da frente. A ligação que está um triângulozinho, ela está para trás. Como se ela estivesse furando o quadro, indo para pro outro lado da parede do quadro. Então, você tem 2 ligaçõezinhas que estão no mesmo plano. Uma vai estar para frente e a outra para trás. É um tipo de geometria que ela é tridimensional. Por isso que desenhar ela dessa forma que eu circulei em amarelo não é a forma mais correta. Porque se fosse, ela deveria ser representada assim, ó. Todas no mesmo plano. Que seria basicamente isso aqui, ó. Ops. Deixa eu pegar outro produtinho aqui. Seria isso aqui, ó. Olha só, se fossem todas no mesmo plano, elas estariam assim. Todas, inferno, todas alinhadas. Só que, como elas não são todas no mesmo plano, a gente não pode representar assim, tá? Se você estiver estudando, quiser desenhar assim, não tem problema. Mas você tem que ficar atento que isso não é uma geometria linear. Não é uma geometria plana, tá? É uma geometria tridimensional. Agora, em contrapartida, a geometria, que ela é trigonal plana,
é a geometria que está associada com a hibridização sp2. Tá aqui. Quando que o carbono vai ter a geometria trigonal plana logo de hibridização sp2? Quando ele tiver duas ligações simples e uma dupla, tá? E quando ele tiver a geometria linear, ele vai ter a hibridização sp, que vai ser quando ele vai ter duas ligações duplas e uma simples ou uma tripla. Ou duas duplas, ou uma simples e uma tripla, tá? O que acontece? Por que que o ângulo da ligação na tetraédrica não é 90 graus? Tem muita gente que me pergunta por que que não é 90 graus. Como eu falei, a geometria tetraédrica não é uma geometria plana. Se ela fosse plana, igual está representado aí, circular em amarelo, se a gente for pegar a circunferência, o ângulo da circunferência é 360 graus. Se a gente dividisse por 4, daria 90 graus. Mas como eu mostrei para vocês, ela não é uma geometria plana, ela é tridimensional. Então, esse ângulo das ligações, ele não é tão certinho. Por isso que é em torno de 109 graus e 28 minutos, igual está aí, ou então 109,5. Tem os dois valores. Então, vocês não têm que se preocupar com isso. Já na geometria trigonal plana, como todas as ligações estão no mesmo plano, todas alinhadinhas, se a gente pega 360 graus e divide por 3 aí, que tem duas ligações simples e uma dupla, 360 dividido por 3 dá 120. E nas lineares, que são as duas duplas e uma simples e uma tripla, você pega 360 graus, que é o ângulo da circunferência, dividido por 2, você vai ter o carbono e dois átomos ao redor, vai dar 180 graus, tá? Então, por isso que o ângulo das ligações aí, eles variam conforme o tipo de geometria, de hibridização e ligações, tá? Tem que ficar muito claro para vocês isso. Você vai associar o tipo de ligação do carbono com a hibridização e com a geometria, tá? Não inventa moda de querer achar outra associação, não, que é isso que vocês têm que fazer. Ok, pessoal? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Tá dando para entender aí? Tá? Tá. Então tá. Então, olha só. Outro detalhe que eu acho que isso aí a gente não chegou a discutir em sala de aula é a questão do carbono assimétrico. Tem alguns livros que ainda trazem a associação de carbono assimétrico com a denominação de carbono quiral. Então, pode aparecer ou o nome carbono assimétrico, tá? Ou pode aparecer o termo carbono quiral. Esse significado de assimetria, algo que é assimétrico é algo que não é igual, que não é semelhante, tá? Então, o que é o carbono assimétrico? Quais são as características que o carbono deve ter para ele ser classificado como assimétrico? Primeira coisa, o carbono tem que ter hibridização sp3. A gente acabou de ver que quando ele tem hibridização sp3, ele tem que fazer 4 ligações do tipo simples, tá? Se ele tem 4 ligações simples, logo ele vai ter hibridização sp3, logo ele vai ter uma geometria tetraédrica, tá? Então, um carbono, por exemplo, com hibridização sp2, com hibridização sp, ele pode ser classificado como assimétrico? Não. Porque com essas hibridizações ele não tem as 4 ligações simples, tá? Então, tem muitas questões que às vezes trazem isso, ou alguns livros também trazem. A representação de carbono quiral, igual tá aqui, ó, que eu tô circulando, com esse asterisco, tá? Esse asterisco é a forma que a gente tem para representar o carbono assimétrico. Não tem necessidade de você representar assim. Mas se você vê um carbono com asterisco em alguma questão, ele está demonstrando que ele é um carbono assimétrico ou quiral. Mas não basta ter só 4 ligações simples, hibridação sp3 e geometria tetraédrica. Além disso, o carbono tem que ter, esse carbono que é assimétrico, 4 ligantes ao redor diferentes, tá? Como vocês podem ver aí, ó, esse carbono assimétrico que está aí, ele tem o OH ligado a ele, que é o grupo hidroxila, que a gente vai ver nas próximas aulas. Esse grupo CH3, que é o grupo metil, vamos ver depois. Tem o hidrogênio embaixo. E à direita ele tem o grupo
carboxila, que é o C-OH. Então, vocês podem ver que os 4 ligantes que estão nesse carbono são todos ligantes diferentes. Se um ligante for igual, esse carbono não pode ser assimétrico, tá? Então, tem que ter 4 ligações simples, logo, hibridização sp3, logo, geometria tetraédrica. E aí, tem que ter os 4 ligantes ao redor dele, todos têm que ser diferentes. Aí vai ser considerado carbono assimétrico, tá? A questão de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Essa classificação a gente vai fazer em relação ao tipo, ao número de átomos de carbono que o outro carbono vai estar associado, tá? O que acontece? Carbono primário é o carbono que vai estar ligado a, no máximo, um átomo de carbono, a outro átomo de carbono. Que é esses carbonos aqui, ó, se vocês observarem no exemplo, os carbonos da extremidade, ó. Esse carbono que eu estou circulando, ele está ligado a esse amarelinho, só a esse. Ele está ligado só a um primário. Esse outro aqui que eu estou circulando, também está ligado só ao amarelo. Então, está ligado só a um carbono primário. Todos esses em vermelho, se vocês observarem, são carbonos que estão ligados a apenas um átomo de carbono. Então, eu chamo ele de carbono primário, tá? Se o átomo de carbono, por exemplo, não estiver ligado a nenhum outro átomo de carbono, eu também chamo ele de carbono primário. Tem alguns livros que trazem o termo carbono nulário, de nulo, tá? Mas eu nunca vi aparecer essa definição para você, só vi a título de nível superior. Qual seria um exemplo de um carbono que não está ligado a nenhum átomo de carbono? O exemplo seria o metano, que é o CH4. Ó. O hidrogênio tão bonito. Olha só. Esse átomo de carbono que está aí, se você for observar, ele não está ligado a nenhum átomo de carbono. Se ele não está ligado a nenhum átomo de carbono, ele vai ser classificado como primário, já que a definição de primário é o carbono que se ligar no máximo um outro átomo de carbono, tá? O carbono secundário é esse único azulzinho que eu tenho aí no meu exemplo. Eu vou circular ele em preto agora. Esse carbono aí, ele está ligado a um carbono à esquerda e a outro carbono à direita dele. Você está ligado a 2 carbonos secundários, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Esse que eu vou circular de amarelo, que é o carbono que tem verdinho aí, ó, ele é um carbono terciário, porque ele está ligado a outros 3 átomos de carbono. Tem um carbono ligado a ele acima dele, um à esquerda dele, que é o amarelinho, e um à direita dele. É um terciário. E para a gente finalizar isso aqui, a gente tem o carbono quaternário, que eu estou circulando aqui agora, que é o único carbono amarelinho aí. Se vocês observarem, nós temos um carbono ligado acima dele, um abaixo dele, um à esquerda e um à direita. Então, tem 4 átomos de carbono ligados diretamente nesse átomo de carbono amarelinho aí. Então, ele é um carbono que é classificado como quaternário, tá? Aqui são as formas que a gente tem para representar os compostos orgânicos. Nós temos 4 formas de representar os compostos orgânicos. A primeira forma, que é a mais simples que a gente tem, é a fórmula molecular, que é a última coluna que a gente tem dessa tabela. O que a fórmula molecular nos mostra? Ela demonstra os tipos de elementos químicos que aquela substância vai ter e a quantidade exata de cada elemento químico. Como assim? O primeiro exemplo aí, ó, C4H10O. Você sabe que nessa substância ele tem os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E que as quantidades de cada elemento químico são 4 átomos de carbono, 10 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E assim sucessivamente, tá? Então, pela fórmula molecular, você sabe quais tipos de átomos tem na substância e a quantidade exata de cada um. Em contrapartida, a gente tem a fórmula condensada, que é a primeira fórmula que está aí que eu estou circulando na tabela. O que é a fórmula condensada? É uma fórmula estrutural condensada.
eu só demonstro as principais ligações dos átomos. No caso aí, eu estou demonstrando as ligações entre os átomos de carbono e entre os átomos de carbono e oxigênio, por exemplo, no primeiro exemplo aqui. Tá? No segundo exemplo, eu também demonstro só algumas ligações. Então, você representa as principais ligações que tem nos átomos. Só que você pode fazer a fórmula estrutural plana, que é igual está aqui, ó. Vou fazer uma que eu não coloquei representação aqui, não. Mas se eu quiser representar, por exemplo, o gás propano, são carbono, tá, gente? Eu li. Aqui, ó, eu estou demonstrando todas as ligações que existem entre os átomos que compõem a substância. Então, a diferença da fórmula estrutural plana para a fórmula condensada é que a condensada só representa as principais ligações. E a fórmula estrutural plana, ela representa todas as ligações que o átomo possui, tá? E para a gente fechar, fórmula de traços. O que é a fórmula de traços? É uma fórmula estrutural também que eu tenho, mas ela representa os átomos de carbono que compõem a substância orgânica nessa forma de traços aí, ou de linhas. Tem alguns livros que trazem como fórmula de linhas também. Como que eu tenho que interpretar essa representação? Olha só. Eu vou só colocar maior aqui, mas eu vou fazer... Tá bonito isso aqui, né? Eu tenho isso aqui, tá? Imagina que esteja tudo retinho, bonitinho. O que significa isso para mim? Ah, tem um monte de linha aí para mim só. É composto orgânico. Lembra que composto orgânico tem que ter átomos de carbono, tá? Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações. Seja ela simples, dupla ou tripla. Mas aí, como que eu vou interpretar isso? Essas linhas que estão aí representam as ligações, que no caso são todas simples. Como que eu ia fazer para descobrir, por exemplo, a fórmula molecular dessa fórmula de traços? Em cada extremidade do traço, eu vou preencher com o carbono. Como assim? Vai ser assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Aqui começa um traço. Então, eu tenho um átomo de carbono aqui. O traço vai até aqui. Então, aqui eu tenho outro átomo de carbono. Começou um traço, terminou aqui. Aqui tem outro átomo de carbono. Começou aqui, terminou lá em cima. Outro átomo de carbono. Outro átomo de carbono. Outro átomo de carbono. Outro átomo de carbono. Preenchi. Só que a gente não tem nenhum elemento químico representado aí que não seja carbono. Porque se tiver qualquer elemento diferente de carbono ou hidrogênio, ele tem que estar representado. Igual está aqui, ó. O oxigênio está aqui sendo demonstrado de forma explícita. Nesse exemplo aqui também está demonstrando de forma explícita, tá? Então, se tiver qualquer elemento diferente de carbono e hidrogênio, ele tem que estar lá representado. Você tem que ver ele. Se tiver só traços, igual eu fiz aqui, é só carbono e hidrogênio. Só que você não está vendo os hidrogênios. Então, a gente vai completar com os hidrogênios agora. Como cada átomo de carbono tem que fazer 4 ligações, você vai ver quantas ligações faltam para dar 4 e completa com hidrogênio. Como assim? Olha só. Esse primeiro átomo de carbono, da esquerda para a direita, de baixo aí, ele só tem uma ligação. Uma ligação simples. Então, faltam 3 ligações para ele completar as 4. Então, eu venho aqui e coloco 3 átomos de hidrogênio. O de cima tem 2 ligações, tá? Faltam 2 para 4 ligações. Então, coloco 2 hidrogênios. O de baixo a mesma coisa. 2 ligações, faltam 2. Coloco 2 hidrogênios. O de cima a mesma coisa. 2 ligações, faltam 2. Esse de baixo tem 2 ligações, faltam 2. Coloco 2 hidrogênios. O de cima a mesma coisa. Está faltando 2, coloco 2 hidrogênios. E a última tem uma ligação só, faltam 3 hidrogênios. Então, completei minha fórmula de traços. Através dela, eu consigo chegar na fórmula molecular.
Qual que é a forma molecular? Vou contar os carbonos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Então, C, 7. Hidrogênios. Tem 3, 5, 7, 9, 11, 13, mais 3, 16. Então, essa fórmula de traços, ela pode ser representada pela fórmula molecular C2H16. Tudo bem, pessoal? Gente, tá tudo certo aí? Sim. Tá bom. Então, ó, o que acontece? Vou fechar aqui, porque eu acho que o nosso horário vai vencer, com esse tipo de cadeia. Semana que vem, eu vou acabar isso aqui e já começo a frente C3. Então, já vão fazendo as questões da frente C2, tá? Não deixe de fazer, não. Qualquer dúvida pode me mandar. Então, olha só. Aqui, a gente vai chegar na classificação das cadeias carbônicas, tá? Nós temos várias formas de representar uma cadeia carbônica. A gente tem 3 tipos de cadeia carbônica. Cadeia aberta, fechada e mista. A cadeia aberta, ela também pode ser chamada de cadeia acíclica ou alifática. Tem esses 3 sinônimos aí. O acíclica, A significa não, então é acíclica, então não é um ciclo. Então a cadeia aberta é uma cadeia que ela vai possuir pelo menos 2 extremidades ou pontas, tá? Não pode ter nenhum ciclo, nenhum encadeamento, nenhum anel nela. Que são essas 3 formas que eu representei para vocês como exemplo. Tem várias formas, tá? De cadeias abertas, mas esses aqui são 3 exemplos de cadeias abertas. Você não vê nenhum fechamento em relação aos átomos, nenhum encadeamento, nem núcleo, nenhum anel. Já a cadeia fechada, ela também pode ser chamada de cíclica, de ciclo, ou alicíclica. Presta atenção no termo. Alicíclica. Ali tem um ciclo. Então, cadeia fechada também pode ser chamada de alicíclica. Só que qual que é o problema da alicíclica? A cadeia que ela é fechada, ou cíclica, ou ela vai ser alicíclica, ali vai ter um ciclo, ou ela vai ser aromática. A gente vai ver o conceito de aromaticidade na próxima aula, tá? Então, quando a cadeia ela é alicíclica, ela é fechada? Ali tem um ciclo. Quando ela é aromática, ela é fechada? Sim. Agora, uma cadeia alicíclica, ela pode ser aromática? Não. E a gente vai ver no próximo aula por que não, tá? Então, guarda isso aí. Cadeia fechada, cíclica ou alicíclica. Ali tem um ciclo. Mas para ela ser alicíclica, ela não pode ser aromática. Então, a cadeia fechada, ela tem isso aí, ó. Vocês estão vendo na representação. Você tem esse encadeamento. Os átomos estão todos unidos entre si, formando esse encadeamento, esse núcleo e esse ciclo. Mas não pode formar um anel aromático para ser considerada alicíclica, tá? Só que tem cadeias carbônicas que ela tem tanto a parte aberta quanto a parte fechada. Ela tem as duas formas, que é o que eu chamo de cadeia mista, ou simplesmente como vocês estão vendo aí, ó. Olha o exemplo que tem aí. Tem essa parte que é fechadinha e tem o restante que é a parte aberta. Tem 2 ou mais extremidades. Você tem uma extremidade, cadê? Aqui, tem uma extremidade aqui, tem outra extremidade aqui, tem outra extremidade aqui. Quando ela tem 2 ou mais extremidades, ela é aberta. Se ela tem a parte aberta e tem a parte fechada, ela é uma cadeia que ela é considerada mista, tá? Nós vamos parar aqui, senão o link vai cair e a gente vai ficar boiando. Vocês entenderam até aqui, pessoal? Sim. Entenderam? Sim. Luísa, você tá na aula aí? Sim, cara. Faz um favor para mim, amor. Anota que eu parei nisso aí, que aí na aula que vem a gente continua. Pode ser? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Pessoal, tem alguma dúvida até essa parte? Ou não? Tá tudo certo? Amados? Acho que não tem dúvida não, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp privado, beleza? Um beijo para vocês, bom almoço. Nada de sair de casa, viu? Fiquem com Deus. Como é que eu vou...